queridos, boa noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 ao 10. O texto que nós trazemos hoje é um texto bastante conhecido da palavra. Talvez você já tenha ouvido esse sermão várias vezes, mas essa noite Deus quer falar com você nesse texto. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta para nós estarmos acompanhando esses 10 versículos, amém? A partir do versículo 1, vamos ler. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maior dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara como homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Senhor, aplique essa palavra no nosso coração. Traga a nossa mente cativa, Senhor, a tua voz esta noite. Nós precisamos ouvir, entender e perceber a mensagem que tu queres trazer para a nossa vida. Obrigada, Jesus, por essa noite e por tudo aquilo, Senhor, que tu farás, em nome de Jesus. Amém. Diga comigo o tema: me convém pousar em tua casa. Me convém pousar em tua casa. Quando alguém diz que vai na sua casa, você se prepara para receber essa pessoa? Mais ou menos, né? Dependendo da pessoa. Tem gente que você já prepara uma vassoura e um rodo e já deixa de trás da porta, né? Para ter hora de voltar. Me convém pousar em tua casa. Gente, o cenário desse capítulo que nós lemos agora, os 10 primeiros versículos, ele se inicia logo depois da cura do cego de Jericó. Aquela cura que chamou a atenção de todo mundo na cidade, né? Eu entendo que depois que Jesus cura o cego, a cidade fica pavorosa. Meu Deus, como é que pode? Ele clamou por Jesus e foi atendido, foi curado da sua cegueira. Jesus já tinha ido a Jerusalém, Jesus já tinha ido a Jericó várias vezes. E por que não dizer, essa era a última vez que Jesus passava por essa cidade. Então, se Zaqueu não aproveitasse a oportunidade para ver Jesus hoje, nesse dia da cura do cego, ele não o veria mais, porque depois dali já seguem os últimos dias de Jesus para a Via Crúcia. Então, tem uma palavrinha escondida nas entrelinhas desse texto que a gente não lê, mas que quer dizer oportunidade. Por várias vezes, Jesus estando ali, fazendo milagres e curas, Zaqueu não teve essa oportunidade. Mas eu acho que a notícia da cura do cego de Jericó chegou na coletoria onde ele trabalhava. E o texto diz que ele se adianta para ir diante da multidão. Jesus não andava sozinho, gente. Por onde Jesus passava, ele tinha uma multidão de seguidores. Eu digo sempre que seguiam Jesus cerca de 4, 5 mil pessoas, mas discípulos ele só tinha 12 e amigos ele só tinha 3. E na hora da aflição, nenhum deles pôde velar com Jesus. Talvez você diga assim: meu Deus, tenho tanto amigo, na hora que eu preciso ninguém me socorre. Você não está só, querido. Jesus foi do mesmo jeito. Jesus deixou a multidão, depois deixou os 9, subiu o monte com os 13. Disse: vocês fiquem aí orando por mim,
vou aqui falar com o pai, já volto. Falar com o pai coisa nenhuma. Jesus viu a morte. Grandes gotas de suor se tornaram em sangue. Jesus viveu a aflição. Jesus viu a lança. Jesus viu a coroa de espinho. Jesus teve febre mais de 40 graus. Suou até o suor se tornar sangue. Quando ele chegou lá embaixo, os 3 amigos que ele tinha, filtrado da multidão de 5, filtrado dos 70, filtrado dos 12, os 3 principais, estavam o quê? Dormindo. Jesus disse: eu quase morro, e vocês sequer puderam 1 hora ficar velando tudo. Então, Jesus sempre era acompanhado de uma grande multidão, e essa multidão estava seguindo Jesus. Esse texto, né, que nós acabamos de ler no capítulo 19, ele é um texto ímpar, né? Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos que nós chamamos de sinópticos. Por que sinópticos? Porque eles trazem uma visão conjunta, sinopses. A impressão que você tem é que o que você lê em Mateus, ele está em Marcos, o que você lê em Marcos, ele está em Lucas. E não é uma impressão. Eles fazem empréstimos um do outro ou de fontes parecidas e compartilham. Esses 3 evangelhos compartilham das mesmas informações. Só que esse texto especificamente, o capítulo 19, que se refere nos primeiros 10 versículos dessa perícope, ela traz um texto que só Lucas escreve. A gente chama isso de material lucano. Por quê? Porque Mateus não usou, porque Marcos não usou, que foi o primeiro evangelho escrito, era mais antigo. Ele não usou. Eu entendo que esse texto teve um primor a mais, né? Lucas é extremamente meticuloso. O melhor grego do Novo Testamento é o grego de Lucas, é o grego do Evangelho e é o grego de Atos. E por sinal, o terceiro é o grego de Hebreus. E possivelmente até Lucas tivesse escrito essa carta com a ajuda de um judeu. Ele tenha sido amanuense. Mas a melhor escrita é esse evangelho. E ele deixa muitas informações precisas que, se fosse outro historiador, outra pessoa escrevendo, não teria deixado tão claro o que aconteceu nesses pormenores entre Jesus e o Zaqueu. E como esse material é lucano, só Lucas escreve, a gente entende um apelo muito grande de Deus pelos excluídos, pelos menos amados, pelos pobres e pelos miseráveis de salvação. Lucas, ele apresenta Jesus como o Filho do Homem. Essa é a expressão chave do livro. E ele sempre deixa claro a humanidade de Cristo como sendo o homem perfeito, e por isso ele chama os pecadores à salvação. Esses pormenores, eles são bem detalhados por Lucas. E nós sabemos que Mateus e Zaqueu eram uma classe de pessoas que todo mundo amava, em toda a Judéia, na Palestina, em Jericó nem se fala. Era a classe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Gente, os publicanos eram aquelas pessoas que usavam todo tipo de artifício para enganar o povo e para defraudar o governo. Eram os coletores de impostos. O grande problema é que eles eram judeus que trabalhavam para o governo romano. Eles oprimiam os seus irmãos compatriotas para pagarem juros exorbitantes, impostos altíssimos, mas não repassavam isso para o governo romano. Então eles conseguiam ser a classe de trabalhador público, operário público, se chama aqui, a gente chama de funcionário público, né? No Brasil. Eles eram funcionários públicos mais odiados por todo mundo. Por quê? Porque eles não agradavam nem o povo e nem o governo para que eles trabalhavam. Eles tinham que ir lá e meter a mão no que era dos outros. Aquilo que eles cobravam não era aquilo que eles repassavam para o governo. Então isso fazia com que eles fossem extremamente mal vistos. Dizer que era da família de um publicano, nossa, era pedir para ser excluído da rede social.
Dizer que era filho de publicano, você era visto como pior do que ser filho de agiota. Era uma visão terrível naquela época, porque eram pessoas sem escrúpulos. Eram pessoas que eram capazes de tudo, violentas. Eles chegavam a cometer homicídio. Eles chegavam a fazer todo tipo de chantagem. Eles faziam todo tipo de negócios escusos, subornos, para conseguir aquilo que eles queriam. E o que eles queriam? Enriquecer a custo do dinheiro sujo, do dinheiro sofrido do povo, e não repassar ao governo. E quando Lucas traz essa temática, me vem à mente uma coisa. Por que Lucas escolhe um homem desse para falar, né? Uma pessoa é um excluído. O texto diz que ele era extremamente rico, óbvio, tinha enriquecido a custa do dinheiro sujo. Mas eu penso que esse evangelho ele está mostrando a universalidade da salvação, aonde Deus pode alcançar qualquer pessoa, independente do grau de escuridão que ela viva, independente do grau de corrupção do qual ele já tenha se envolvido, independente do tipo de vida que ela tenha escolhido viver. Esse evangelho, ele penetra, ele chega e ele não exclui ninguém desse arrependimento. Todas as pessoas podem se arrepender. E o cenário do nosso texto é o cenário de Jericó. Eu não estou falando aqui da antiga Jericó, veterotestamentária, que foi destruída por Josué e a sua tropa. Eu estou falando da Jericó que foi reconstruída por Herodes o Grande, né? Era a capital de inverno de Herodes. Quando estava muito frio, ele saía de Roma e ele vinha passar o inverno em Jericó. Marco Antônio ajeitou, arborizou, colocou estátuas, deixou a cidade belíssima e deu de presente para Cleópatra. Então era uma cidade que todo mundo gostava nos dias de Jesus. Nós não estamos falando daquela cidade cheia de muralhas, onde representa a tribulação que viveram os judeus até conquistarem aquela cidade no passado, no Antigo Testamento. Nós estamos falando de uma cidade que foi reconstruída sobre a cidade antiga. Lembra que os muros dela implodiram, os muros ficaram no chão. Então sobre essa estrutura foi feita uma nova cidade. E quando você vai ler sobre Jericó, sempre tem uma dúvida: eram dois cegos, era um cego, era uma cidade velha, uma cidade nova? Sim, era uma cidade mais velha, uma cidade mais nova. Quando acabava o trecho da cidade antiga, ou o território da cidade antiga, começava a cidade nova, que era justamente o lugar apreciado por muitas pessoas. Imagine um lugar cheio de palmeiras, totalmente arborizado, cheio de plantas ornamentadas. Tinha pessoas que trabalhavam só nisso, para podar as árvores de Jericó, para mantê-la ventilada, né, para mantê-la agradável. Era uma cidade que tinha um comércio muito ativo, onde os comerciantes tinham uma prosperidade muito grande com bálsamo. E isso trazia para Jerusalém uma grande soma de dinheiro. E justamente em Jerusalém existe um centro de coleta, seria a Receita Federal de lá, bem na entrada da cidade, óbvio, né? Seria uma espécie de alfândega, do qual o diretor era Zaqueu, aquele homem que era muito rico. Ele era o diretor da Cefaz de lá, né? Era o diretor da coletoria. E Zaqueu, quando a gente olha para esse cara, que todo mundo, né, fala que foi transformado, que devolveu isso e aquilo, eu fico pensando em como Deus nos conhece tão profundamente. Os judeus, quando vão colocar nome nos filhos, eles não colocam o nome sem sentido. Eles colocam o nome com um propósito. Todo mundo tem um propósito de ser, principalmente hoje. Ninguém bota nome de filho sem ir lá no Google saber qual é o significado. Ninguém bota o nome do filho de Lúcifer, apesar do significado ser anjo portador de luz. Mas a pessoa em si fez um monte de coisa errada, um monte de coisa. Mas ninguém bota o nome do filho de Lúcifer.
E os pais de Zaqueu, eu tenho certeza, como todo judeu que se preze, quando colocou o nome dele, pensava que ele seria realmente puro. Pensava que ele seria reto. E a minha pergunta é: como alguém que é batizado, consagrado no templo, ao 8º dia de nascido, com um nome com significado tão lindo, né? No hebraico é Zakai, que é até um diminutivo de Zacarias, Zaqueu, quer dizer puro ou reto, pode se envolver com tanta coisa errada, pode ter tanta coisa suja, né? Se era tão reto, se esse era o significado real do seu nome. Mas a verdade é que Zaqueu não era esse reto e esse puro que o nome dele queria dizer. Ninguém sabe o que levou Zaqueu a ser o diretor da coletoria de Jericó. O que se sabe é que Zaqueu queria ver Jesus. É a história da oportunidade. Nossa, ele tinha acabado de curar o cego na entrada da cidade e a multidão seguiu Jesus. Zaqueu se adianta correndo, o maioral dos publicanos, né? Só que ele procurava ver Jesus, mas não podia por causa da multidão. Por quê? Porque ele era de pequena estatura. Alguns historiadores acreditam que ele não passava de 80 centímetros. Outros dizem que é 90, outros dizem que é 1 metro. Mas uma pessoa de 1 metro, gente, é uma criança de 5, 6 anos de idade. Acho que não chega a isso, é menos do que isso até, né? Então, quem está numa multidão com 80 centímetros, 1 metro, vai conseguir ver o quê? As pernas do povo. E ele não queria ver perna. Ele tinha ouvido falar de Jesus. E a primeira coisa que eu acho que ele teve foi curiosidade. Porque os milagres de Jesus chegaram antes de Jesus. Ele já estava ali curioso para saber o que tinha acontecido. E ele queria ver Jesus com toda a curiosidade. O segundo motivo que eu acho, em segundo lugar, eu acho que era por pura necessidade espiritual. Porque Zaqueu não tinha necessidades financeiras, não tinha necessidades materiais. Zaqueu não precisava de muita coisa, o que Jesus lhe desse ou lhe ajudasse. Então, ele não tinha necessidade físicas, não tinha. Talvez ele pedisse para Jesus aumentar, talvez 1 metro, 80 centímetros a mais. Ele fizesse esse milagre, mas não foi bem o que ele queria. E eu fico me perguntando, a necessidade dele era espiritual. Zaqueu era um cara que tinha o coração amargurado. Era uma pessoa seca, uma pessoa fria, uma pessoa vazia. E eu pergunto, será que ele tinha amigos? Eu acho difícil alguém com a vida que ele tinha ter amigos. Se ele tinha alguém por perto, era para se proteger de alguma coisa, em primeiro lugar, para não ser contra ele em alguma coisa, ou para se promover até, ou usufruir de alguma coisa que ele pudesse dar. E isso realmente não é amizade. Infelizmente não é. O que as pessoas pensavam sobre ele, né? Tipo, sei lá, se alguém olhar para ele e dizer assim, baixinho é desse nojento, não velho meu abuso, não velho ladrão dos infernos. Sei lá o que as pessoas pensavam dele. Ele era uma figura odiada, gente. Odiada, os filhos, a família, a esposa. Eram pessoas que não tinham relacionamento, porque eles eram excluídos devido à vida que o pai tinha escolhido. Era chefe da máfia, praticamente isso. A filha do poderoso chefão. Então, se ele não tinha necessidades físicas, materiais, Zaqueu tinha uma necessidade incrível. A sua alma era a família de Deus. Ele buscava entender sobre Deus. E ele ouviu dizer também que Jesus era amigo dos pecadores. Eu acho que esse foi o principal motivo. O Evangelho de Lucas deixa isso muito claro. No capítulo 7, Jesus vai lá e perdoa os pecados da pecadora que unge os pés dele. No capítulo 7, né? No capítulo 8, as mulheres de que ele expulsou os demônios,
cooperam para o ministério terreno dele financeiramente. Então ele disse, puxa vida, tá aí que eu vou achar um amigo agora. Ninguém é meu amigo de verdade, ele é amigo de pecador. O que é que eu sou? Pecador, né? É a minha chance de conseguir um amigo. Na verdade, eu penso que isso foi o motivo que mais impulsionou Zaqueu para conhecer a Jesus. O texto diz que ele era de pequena estatura. Geralmente, né? Não é muito o caso do Wagner. O Wagner tem 1,62 m e ele diz que é a altura ideal para qualquer pessoa, né? Que alcança o ferro do ônibus, que cabe em qualquer carro popular, enfim. Mas tem pessoas que não gostam da altura. Será que ele gostava do tamanho que ele tinha? Será que ele se sentia menor do que as outras pessoas por ser baixinho? Será que em algum momento ele sentia necessidade de ser um pouquinho maior? Será que as pessoas não resmungavam tanto dele? Respeitavam na presença, mas na ausência malhava e dizia um monte de coisa por causa que ele era pequeno? E algo que me chama muita atenção, Zaqueu não esperava, em hipótese alguma, que Jesus o conhecesse. Na narrativa nós não vemos Zaqueu querendo ser visto por Jesus. Pelo contrário, ele assume a sua posição enigmática, ele assume a sua posição de pecador, ele assume a sua posição de excluído e ele decide nem chamar a atenção de Jesus. Ele tenta ver a Jesus para que Jesus não o visse. Eu penso que o que Zaqueu queria era observar Jesus de longe, ver Jesus passar por ele, mas nunca ele iria imaginar que Jesus fosse chamá-lo pelo nome. E ele toma essa decisão, né? O texto diz que ele, no versículo 4, então correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo. Quando ele viu a multidão, imagina só, ele estava na coletoria, juntando um monte de cédula de dólar, de euro, né? Jogou tudo lá nas gavetas, deixou para trás e saiu correndo. Ele se adianta na frente da multidão, porque a multidão não vem correndo, ele corre. E para um judeu correr, gente, é uma atitude de humilhação, porque quem corre é criança, quem corre é doido. Ninguém que é homem de verdade sai correndo na rua. Aqui quando a gente vê a pessoa correndo, é duas coisas: ou ele é atleta, ou ele é ladrão. Lá em Jerusalém, só a cultura de quem corre que é criança. Então olha aí o estado de humilhação, desespero dele ao ver aquela multidão. Ele corre e ele encontra um sicômoro. Um sicômoro é o amigo pobre da figueira. Por quê? Porque o sicômoro dá figo bravo. A pessoa come o figo? Come. Não é aquele figo maravilhoso, né? Não é aquele figo delicioso. É um figuinho bravo. Geralmente quem come esse figo é o pobre, gente. Ele dá mais de uma vez no ano, imagina. Ele dá várias vezes, várias safras durante o ano. Tem umas galhas muito grossas e fortes. Os galhos, elas praticamente brotam do chão. Praticamente. Alguns historiadores até chamam de figueira brava, né? E outros chamam de sicômoro. A diferença da figueira, que o sicômoro é que a figueira é um pouco mais sofisticada. É como se fosse o salame e a linguiça. Na hora da fome tudo resolve. Mas a gente sabe que um é mais sofisticado do que o outro. Não é isso? Então, a figueira, o sicômoro era aquele figuinho bravo. E ele olhou, palmeira não dá para subir, né? A pessoa como eu escorregar, se arrebenta todo. Subiu numa galha bem forte e se adiantou. Ficou esperando Jesus vir. Ele olhou. Que eu estou segura, que eu estou olhando. Lá se vem, lá se vem, lá se vem. Jesus vinha com a multidão. Imagina essa cena. Jesus deve ter
ter dado a entender a multidão que ia fazer um sermão, algo do tipo, e ele para exatamente debaixo do sicômoro. Na hora que ele para debaixo do sicômoro, ele olha para cima assim: Zaqueu, desce bem depressa, viu? Porque me convém pousar na tua casa. Eu me pergunto como é que Jesus sabia quem era Zaqueu. Eu acho que Jesus não conhecia ninguém naquela multidão. Eu acredito que Jesus não tinha decorado o nome de ninguém. E Zaqueu veio com o coração na boca. Ele disse: como é que pode? O cara me achou aqui em cima. E ainda mais sabe o meu nome. E ainda quer ir na minha casa. Ele estava desesperado de alegria. Só que tem um detalhe. Jesus estava com a multidão. E a multidão começou a murmurar. O versículo 6 diz que eles começaram a murmurar. Como é que pode esse homem vai para dentro da casa desse ladrão? Esse é um profeta de Ará, que pode sair daqui. Eu imagino quantas pessoas ficaram perto de Jesus depois que ele falou com Zaqueu. Que aquela multidão todinha ali era vítima de Zaqueu. Aquela multidão todinha era vítima de Zaqueu. E Zaqueu estava tonto. Imagina só, é porque eu não tenho, graças a Deus aqui em Fortaleza não tem nenhum bandido, uma pessoa procurada, nem no país, alguém que a gente possa assemelhar, tipo um desses irmãos da Lava Jato, né? Que tenha sido surpreendido por Jesus a ser chamado pelo nome. A psicologia diz que o nome mais lindo que alguém pode ouvir é o seu próprio nome pronunciado na boca de alguém. E já pensou alguém ter o nome pronunciado por Jesus? Imagina só. Ele não tinha intenção, gente, de chamar a atenção de Jesus, não. Ele nem era digno de falar. Ele só queria ver Jesus. Ele só veio numa esperança de conhecer. E eu acho que ele estava imaginando: esse homem já veio tanta vez aqui, se eu não ver agora, não vejo mais um, que de fato ele não veria. Aquela era a sua última oportunidade. Jesus não passaria mais em Jericó. Era a última vez que ele atravessava a cidade. E aí ele sobe. Depois que, olha, ele corre. Isso é humilhação. Ele sobe na árvore. Quem é que sobe na árvore, gente? Criança e macaco. Homem não sobe em árvore. Na cultura judaica, subir em árvore é atitude de criança. Observa que Zaqueu toda hora demonstra um coração infantil, despretendido, de chamar a atenção ou de atrair a atenção de Jesus para ele. Ele sobe. Quando Jesus diz assim: Zaqueu, desce depressa, o que é que ele faz? Escorrega no povo. Em 2 tempos a Bíblia diz que ele desce com alegria. Ele desce rapidamente. Ele ouve Jesus mandando descer. Eu fico perguntando: se você tivesse aquele culto, de repente Jesus dissesse para você: se apresse, que hoje eu vou dormir na sua casa. Levanta, que hoje me convém pousar. Gente, esse pousar aí, Jesus estava dizendo que ia comer, ia tomar banho, ia dormir na casa de Zaqueu. E eu acho incrível como Jesus tem bom gosto. Jesus era pobre, morava numa aldeia, num puxadinho chamado Nazaré, mas a oportunidade que ele tinha de tomar vinho de qualidade, se deitar num divã e comer as coxas de carneiro assada na casa dos ricos, ele ia. Adorava comer na casa dos procuradores. Não foi na casa de Simão, não foi para um banquete na casa de Simão. Lá no capítulo 7 de Lucas. Então Jesus se esbalta
conta de luz da casa de Jesus, porque não tinha luz, não tinha Wi-Fi, não tinha internet, não tinha água encanada. Jesus se preocupar com o quê? Porque estava falando mal dele, já tinha chamado ele de filho das trevas, de demônio das moscas. Jesus não devia nada para ninguém. Jesus para de dar atenção a uma multidão de pessoas justas para olhar para um pecador de primeira linha. Jesus não estava tão interessado numa multidão, não. Jesus estava focado numa pessoa, num coração, numa casa, numa família. Jesus abandonou, naturalmente desprezou aquela multidão, gente. A multidão só fica perto da gente na hora do oba-oba, na hora da festa, na hora da gritaria, na hora da brincadeira, na hora da palhaçada. Quem é que socorre a gente de verdade? Jesus, porque às vezes até a família corre. E aí o que acontece? Eu acho incrível como ele se arrisca a esse ponto, né? Jesus, como era pobre, gostava de comer figo bravo também. Jesus está com os discípulos e ele passa numa figueira e olhou assim e disse assim: ei menino, pega aí um figo para mim comer. O discípulo olhou para ele e disse: Jesus, não tem nada aqui não. Como é que é? Não tem fruto nessa figueira? Pois vai ser amaldiçoada, nunca mais vai dar fruto nenhum. E ela secou, né? Nunca mais pôde dar fruto. A outra vez que a gente vê Jesus já gosta de figueira. É uma das plantinhas que Jesus gosta mais. A outra vez que a gente vê Jesus citando figueira é quando Filipe chega para Natanael e fala assim: Natanael, eu conheci o profeta. Cara, de Jerusalém eu tinha visto igual a ele não, viu? Ele não roda, não marcha. Ele não tem nada disso, anda no aviãozinho, não é do reteté, mas pensa no profeta do fogo. Profeta, ele veio de alguma escola de Alexandria, ele veio de alguma escola? Não, rapaz, ele veio de Nazaré. De Nazaré. E pode vir alguma coisa boa em Nazaré. Pode sair alguma coisa boa da favela da Rosalinda, do gato morto. Quero puxar de onde Jesus morava. Só entrou na geografia porque Jesus foi morar lá. Porque senão ninguém nem sabia o que era Nazaré. Ninguém ia nem saber. E aí Jesus se prepara para se encontrar com Natanael, né? Natanael, filho de judeu, filho de judia, de primeira linha, rabino de qualidade, treinado e versado em toda a lei judaica, a cabala na ponta da língua, a maçora na ponta da língua, a misná na ponta da língua, todas as leis sacerdotais, todos os cerimoniais. Cara, sabia de tudo. E Filipe, encantado por Jesus, disse: Jesus, eu vou proporcionar um encontro de vocês, beleza? Jesus, bora conhecer esse seu amigo, né? Vamos. Chega lá, Jesus olha para Natanael, Felipe olha para Natanael e fala: Natanael, esse aqui é o profeta que eu te falei, que é o profeta do fogo, meu amigo. Jesus, o nome dele, eu trouxe para lhe conhecer. Aí ele olhou assim para Jesus com aquele olhar altivo de todo judeu, versado na escritura. Jesus olha para ele e diz assim: Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Olha a figueira de novo. Eu te vi debaixo da figueira. Por que esse homem disse isso? Natanael caiu no chão estribuchando. Parece estar no encontro com Deus. Ele chorava, ele gemia, ele gritava: adorado, tu és profeta, tu és Senhor, tu és profeta, tu és Senhor, tu és de fato o Redentor, tu és. Filipe, não estou entendendo nada. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Pessoa teve encontro com Deus agora.
agora. Saiu do pinhel e entrou na cura agora. Que foi isso? E aí tu roda a Bíblia inteira procurando Natanael debaixo de figueira e tu não acha em lugar nenhum. Aí você vai para o Antigo Testamento, não pode, Natanael tinha nem nascido. Tu vai para Apocalipse, não tem, só João e o céu lá, acabou-se. Tem que recorrer ao Evangelho de Natanael, que foi um evangelho que não foi, não é um evangelho apócrifo, não chegou a ser um evangelho puro para colocar na Escritura. E ele lá diz, ele explica exatamente o que aconteceu. Natanael era pobre. Todos os meninos de 0 a 2 anos, na mesma época que Jesus nasceu, Natanael nasceu. A família de Jesus, o que fez? Pegou o bebê e se mandou para o Egito para ele não ser morto por Herodes. Se lembra? Só pelo menos tinha um jumentinho belezinho, meu povo. Só que a família de Natanael era mais pobre. A mãe de Natanael escondeu ele por 3 dias debaixo de uma figueira. Quando Jesus olhou para ele e disse assim: eu te vi debaixo da figueira, ele estava dizendo: ninguém além de você sabe como você foi livre das mãos de Herodes, a não ser o Senhor Todo-Poderoso que você está conhecendo agora. Ninguém sabia. Era um segredo entre Natanael e a mãe dele. Porque profeta é aquele que vai no útero de Deus e arranca aquilo que está escondido e traz as claras. Por isso que o próprio Filipe não entendeu nada. Se tratava de Natanael fugindo da perseguição de Herodes. Com menos de 2 anos de idade, ele ficou escondido debaixo de uma figueira por 3 dias. Como é que tu sabe disso? Só se for ler o Evangelho de Natanael. Vai lá na pausa que vocês encontram, é bem baratinho. Então, não foi uma tarefa muito difícil para ele descer daquela árvore, gente, depressa. O versículo 5 diz que ele vem alegremente, ele desce. Ele obedece como um vassalo, obedece à voz do seu rei. E ele não se sente digno de tanta atenção de Jesus. Ele desce com muita alegria e Jesus diz: me convém pousar na tua casa. Só que ali em Jericó, naquele tempo, as melhores casas estavam lá, gente. Imagina, a cidade onde tem as melhores casas dos pastores, as casas dos profetas, as casas dos ministros de louvor, porque os sacerdotes e os fariseus escolhiam morar lá, por causa das regalias que tinha na cidade. Todo mundo queria se mudar. Quem pudesse aqui morar no Alphaville, morava. Então, os sacerdotes e os fariseus ocupavam lá. Jesus não pensa em ir na casa de nenhum pastor, na casa de nenhum líder de louvor, na casa de nenhuma irmã de oração, na casa da irmã Chiquinha, da irmã Chaguinha, da irmã Doquinha. Ele não pensa em ir em nenhum jardim de oração. Ele disse: eu vou comer com você na sua casa. É incrível como Jesus tem a capacidade de ir nos piores lugares que alguém não iria, porque Ele é Deus e seria impossível a Ele se contaminar com os pecados de Zaqueu. Desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Então, ele desce e você escuta que Jesus não faz nenhuma promessa para ele. Desce porque, muito pelo contrário, Jesus não fez promessa não. Jesus fez foi dizer que ia tomar banho, dormir e jantar por lá. Jesus estava dizendo que ia filar uma boia na casa dele. Jesus não fez promessa nenhuma para ir para a casa do homem, não. Porque que toda vez que você vai oferecer Jesus, você não oferece só Ele. Você tem sempre uma promessa para fazer para alguém. Vai porque lá Jesus vai te dar um emprego.
Vai porque lá o teu marido vai voltar. Vai porque lá o teu filho vai ser livre das drogas. Vai por isso, por aquilo. Jesus é quem estava se convidando para gastar o que ele tinha. Jesus não prometeu nada. A simples presença de Jesus fazia com que o coração daquele homem se enchesse de gozo, de alegria por recebê-lo em sua casa. É possível eu, sendo pobre, ganhar uma pessoa rica para Jesus? Jesus não tinha um pau para dar no gato. Aí todo rico que encostava nele era salvo. Todo rico só andava com os bichão. Só gente de parada alta. Às vezes você é convidado para ir num evento, no La Maison, lá no Coco Bambu Sul. Vou não, porque tu pensa que Jesus tinha menos uma chinela para botar nos pés. Ele andava, entrava em todo canto e saía. Ele sabia se divertir, meu irmão. Quantas vezes você deixa de se aproximar de alguém que tem uma necessidade espiritual porque você não tem a carteira recheada igual a dele? Não posso ser amigo de fulano não, porque fulano tem muito dinheiro. Como é que tu vai ganhar alguém de posse um dia se não se aproximar dele? Tem gente que não quer dinheiro da gente não, meu povo. Tem gente que só quer a mão da gente na cabeça dela. Tem gente que não quer dinheiro nosso não. Tem gente que só quer um abraço. Só quer um WhatsApp. Só quer uma mensagenzinha de manhã. Jesus te ama. Passa o dia com Deus. Tem gente que só precisa do Jesus que você tem. E você se preocupando quando tem na conta que vai ver fulano, tem que usar roupa full, não tem que comprar calça de marca, uma blusa de marca, não sei o que de marca, porque eu vou me encontrar com meu fulano. Não sou. Essa pessoa só precisa de Jesus. Você tem Jesus para ela? Pois vai lá, do jeito que você está. Não tenha medo. Se Jesus tivesse medo desse povo, ele não andava não com esse povo rico. Que as roupas de Jesus não eram essas coisas todas não. Os pés faziam tudo encravado. Barro de andar no meio do sol quente. Jesus não quis ficar na casa de ninguém. Será que Jesus queria ficar na sua casa hoje? Se quando acabasse o culto, Jesus dissesse, batesse no seu ombro e dissesse, o que tem para janta? Ai, Jesus, só tem arroz com ovo. Jesus diz assim, poxa, por favor, né? Eu vivi os 33 anos comendo arroz com ovo lá em Nazaré, você não pode fazer pelo menos uma sardinha para mim? Jesus era esperto. Ele ia comer cozido para afogar, né? Para sair do sufoco. Jesus, a minha geladeira está igual uma boate. Só tem fumaça e luz. Jesus só queria na sua casa beber um copo d'água com você, dormir na sua rede, pegar aquele seu travesseiro velhinho, aquele que a gente não bota no lixo porque tem pena. Tem aquele travesseiro que a gente ama, compra 200, mas ele não vai embora. Né, Jane? Aquele cobertor, aquela tanga de rede. Nossa. Jesus batesse no seu ombro e dissesse, me convém na sua casa hoje. Me é conveniente na sua casa. Você dizer, Jesus, por que o Senhor não disse que vai na casa do pastor? Por que o Senhor não disse que vai na casa do pastor presidente? Tem certeza, Jesus, você quer ir na minha casa? Minhas cadeirinhas estão tão feias, Jesus. Jesus, a minha cama está meio mole, se nós dois deitar lá, a cama vai cair. Jesus, as minhas toalhas não são bordadas. Mas
Mas convém Jesus entrar na sua casa hoje. Convém para Ele. É o que Ele quer. Jesus quis ir para a casa de um publicano. Jesus quis ir para a casa de um pecador. Jesus quis ir para a casa de um corrupto. Ele quis. E aí eles entram nessa murmuração. Pensa que Jesus fica só, porque o texto diz assim, que todos murmuravam. Jesus, vocês não querem. Vocês estão lá. Bora, Zaqueu, onde é que tu mora mesmo? Onde é o teu palácio? Acabou a missão de Jesus com a multidão. Ficou para trás. Jesus segue com Zaqueu. E Zaqueu chega lá. Não dá tempo de ter discipulado, gente. A gente não tem nada escrito aqui sobre discipulado de Jesus e Zaqueu. Não tem tempo. Não teve tempo de temática de Nazaré. Não teve tempo de nada. Mas eu vejo Zaqueu com uma prontidão. O texto diz, no versículo 8, Zaqueu se levanta e diz ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Gente, aquele homem já tinha roubado tanta gente que não tinha noção de quanto ele tinha adquirido na vida dele. Só que o senso de retidão e de justiça banha aquele homem de uma forma sobrenatural, que ele diz: quadruplicadamente eu vou devolver. Segundo a lei, ele só precisava, segundo a lei judaica, os ladrões tinham que devolver 4 vezes o valor do roubo. O que você encontra aqui? Uma confissão. Quando ele diz: Jesus, eu devolvo 4 vezes mais, o que ele está dizendo para Jesus? Jesus, eu sou um ladrão. Jesus sabia que ele era ladrão? Sabia. Mas existe um poder sobrenatural na confissão, gente. Na hora que você confessa, os guilhões do pecado são quebrados e você é livre. Ele disse: eu devolvo 4 vezes mais. Pela lei, um produto, o ladrão tinha que devolver 4 vezes. Se fosse um tipo de suborno que a pessoa vivesse, uma defraudação comigo mesmo, se eu defraudei, né? Se eu fui injusto, pela lei só tinha que devolver 1/5 do valor do produto e estaria livre. Só que ele pega a medida máxima de 4 e diz assim: eu roubei, foi em tudo. Eu fui ladrão em tudo. Não foi só 1/5, não foi só em 4, não foi só em 2%. Ele pegou tudo e colocou na conta máxima. Eu vou dar metade da minha riqueza para os pobres. Isso não estava na lei. Não havia necessidade disso. Zaqueu começa a abrir mão de tudo que tinha. Ele começa a abrir mão de todo o dinheiro, porque ele percebe que aquele dinheiro era um dinheiro sujo. Ele estava preso emocionalmente, espiritualmente, materialmente naquele dinheiro que ele tinha perto das pessoas. E ele diz assim: olha, devolvo metade do que eu tenho, dou para os pobres. Isso não estava na lei. Isso estava no coração de alguém que tinha sido alcançado pela conversão. Isso estava no coração de alguém que tinha encontrado com Jesus, se viu e declarou-se pecador, declarou-se ladrão, reconheceu a sua identidade imunda, suja e diz: eu não vou ser mais isso. Eu abro mão disso tudo. Quando ele diz isso, Jesus diz assim: hoje teve salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Quando Jesus diz que ele é filho de Abraão, Jesus está resgatando a identidade do puro e do reto que foi consagrado no 8º dia de nascido. Porque quando o diabo tenta manchar a nossa identidade em Deus, é Jesus que vem para resgatar.
Ele passou, sabe Deus quantos, 40, 50 anos, sendo ladrão, sendo odiado por todos, até que Jesus decide largar uma multidão de 5.000 pessoas para dar atenção para ele. E a família acompanha ele nessa decisão. O texto diz que houve salvação na tua casa. O exemplo dele, gente, salvou a família toda. A atitude dele salvou a família toda. Muitas vezes nós não conseguimos alcançar a família porque falta atitude. Muitas vezes nós não salvamos a nossa casa porque falta a atitude de conversão, a mudança de pensamento, a mudança de mente. Falta em nós a declaração, a confissão dos nossos pecados. Jesus, naquela hora, deu àquele homem o direito que ele tinha desde que tinha nascido. Ele era um judeu, ele era filho de Abraão, mas ele vivia como um ladrão, como fora da lei. Naquela hora ele restituiu sobre ele a identidade de puro, de reto, que os seus pais declararam quando ele nasceu. Satanás, ele rouba a identidade das pessoas. Satanás, ele confunde o pensamento das pessoas. Satanás distorce a imagem das pessoas. Quando elas se olham no espelho, elas veem aquilo que ele quer que elas vejam. Elas não veem aquilo que elas são. Se Zaqueu tivesse deixado passar aquela oportunidade, Jesus não teria entrado na sua casa. Jesus não teria entrado na sua vida. Jesus não teria mudado a sua família. A homilia de Clemente, que é o pai da igreja do século I, diz que Zaqueu se tornou discípulo de Jesus e bispo em Cesareia. Foi tudo muito rápido. Em poucos dias Jesus foi crucificado e a igreja começou. Zaqueu foi um grande influente na história da igreja. E com certeza toda a sua família. Mas a atitude de conversão ele tomou quando confessou diante de Deus: 4 vezes mais eu vou devolver. Eu não vou falar sobre dinheiro porque todo mundo aqui é rico e abençoado. Eu não preciso falar sobre dinheiro. O problema dele era esse, não é o seu e nem o meu, graças a Deus. Nosso problema é a língua. Nós não temos problema com isso. O poder da confissão desse homem. Jesus está dizendo para você hoje: me convém pousar na sua casa. Você pode abrir a porta para eu entrar? Hoje me convém entrar na sua casa. Você abre a porta para eu ir? Quero tomar um banho no seu chuveiro, está lá pingando pouca água. Me enxugar com essa toalha de 180 fios, que maravilha. Eu quero ir na sua casa hoje. Baixa a sua cabeça.